Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar mais uma aula, né, da EBD. Hoje é a lição 12, né, o mensageiro no deserto. Quem será que era esse mensageiro no deserto? Nós estávamos estudando sobre os profetas, lembram? Né, o último profeta que a gente estudou foi sobre Daniel e os seus amigos, né? Então agora a gente está vendo sobre o mensageiro no deserto. Quem será que era esse mensageiro no deserto, hein, criançada? A gente vai aprender hoje, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer uma oração. A gente quer orar por vocês. Vamos orar junto com a tia, tá bom? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, neste momento estou diante da tua presença, Senhor. Eu te peço, Senhor, neste momento, em nome do teu filho amado, que venha nos abençoar nessa aula, Senhor. Abre a minha mente, Senhor, abre meu coração, meu ouvido, Senhor, para ministrar, Senhor, a tua palavra, Senhor, a minha boca, essas crianças, meu Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor. Pai, que abre também, Senhor, o coraçãozinho delas, a mente delas, os ouvidinhos delas, para que elas estejam atentas à tua palavra, Senhor, que a tua palavra cresça no coraçãozinho dessas crianças, como uma sementinha, Senhor, e dê bons frutos para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a cada lar neste momento, a cada criança, a cada papai, mamãe, irmão, que os lares, Senhor, sejam cheios da tua paz, cheios da tua bênção, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, criançada. Vamos para a nossa aula, então? Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre o mensageiro no deserto. Quem será que é esse mensageiro no deserto? Criançada, lá no Oriente Antigo, né, lá no Oriente Médio, que é lá Palestina, né, que é Jerusalém, onde fica, né, o povo árabe, fica tudo lá no Oriente Médio. E antigamente lá, quando um rei ia visitar um determinado lugar, sabe o que eles faziam? Eles mandavam um mensageiro na frente. Ó, vai lá, conhece a cidade, conhece o povo e anuncia que o rei fulano de tal está indo. Então, esse mensageiro ia na frente anunciando que o rei iria chegar naquela determinada cidade, naquele determinado local. Ele preparava as pessoas lá. E nós vemos aqui nesta lição hoje que não foi diferente com Jesus. Porque Jesus, ele era aguardado como um rei. O povo de Israel aguardava Jesus como um rei para governá-los, entendeu? E Deus enviou João Batista como mensageiro. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Ele veio na frente para falar sobre Jesus aos povos. Ele não conhecia Jesus ainda, mas ele veio e pregava para o povo se arrepender dos seus pecados, porque Deus estava enviando o seu filho. Ele traria o seu reino à terra e o povo precisava se converter dos seus maus caminhos. Então foi João Batista, por isso que falou mensageiro no deserto. Ele veio na frente preparar o caminho do Senhor. A Bíblia fala muito bem sobre isso, viu? Então a gente vai conhecer como que foi a história de João Batista, como que ele nasceu. Criançada, vocês sabem o que é um sacerdote, né? Vocês sabem o que era um sacerdote. Lembra que a gente já aprendeu sobre o sacerdote? O que era o sacerdote? Era aquele que estava lá, ia no templo e oferecia um sacrifício, pegava um cordeirinho, oferecia o sacrifício lá no templo para que Deus perdoasse o pecado do povo. Vocês lembram disso? Que tinha que pegar uma ovelhinha, né? Um bode, porque naquele Jesus ainda não tinha descido à terra, né? Não tinha vindo como ovelha muda, como cordeiro, o próprio cordeiro que seria oferecido em sacrifício em prol dos nossos pecados, né? Então, era oferecido sempre um cordeirinho para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. E Zacarias, que seria o pai de João Batista, ele era um sacerdote
lá no templo, né? E diz a Bíblia que chegou o tempo de Zacarias descer ao templo para fazer esse trabalho sacerdotal, né? Então, Zacarias estava no templo, lá ministrando, fazendo o seu trabalho sacerdotal em prol do povo, e ele entrou no Santo dos Santos. E o povo, gente, estava tudo lá fora, esperando Zacarias sair lá de dentro, né? E Zacarias demorava a sair. Sabe o que aconteceu, criançada? Desceu um anjo do céu. Sabe quem é esse anjo aqui? É o anjo Gabriel. A Bíblia diz que o anjo Gabriel desceu lá no templo para falar com Zacarias. E Zacarias teve a visão. Sabe o que o anjo falou para Zacarias? Falou bem assim, olha, eu vou ler para vocês, que está em Lucas 1. A nosso texto está em Lucas 1, no capítulo 1 e 2, tá, criançada? Está lá e está escrito assim, ó. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Olha o que o anjo falou para Zacarias. Sabe por quê? Zacarias não tinha filhos. A sua esposa, Isabel, era estéril. Ela não podia ter filhos, né? Então o anjo do Senhor veio até Zacarias e disse isso: não temas, a tua oração foi ouvida. Criançada, se o anjo falou assim para ele, é porque ele estava orando e pedindo a Deus um filho. Vocês não concordam? Ele queria muito ter um filho. Isabel, sua mulher, já era avançada em idade, já era velha. E Zacarias também já era velho, né? Então, naquele momento que o anjo falou isso para ele, Zacarias falou assim: mas como que se dará isso? Eu já sou velho e minha esposa também já é velha. Criançada, o anjo falou para Zacarias assim: olha, Zacarias, por que duvidastes? Porque Zacarias duvidou. Por que duvidastes? Ficarás mudo. Criançada, a partir daquele momento, Zacarias sumiu a fala de Zacarias. Zacarias não falou mais, porque ele duvidou. Ele pediu a Deus algo, Deus mandou o anjo dizendo que daria a ele, mas mesmo assim ele duvidou, porque ele já era avançado em idade e a sua esposa também. Mas Deus permitiu tudo isso para provar para Zacarias que ele é um Deus justo e verdadeiro e que ele cumpre o que ele fala, que ele é fiel naquilo que ele falou. Criançada, diz que Zacarias demorava tanto para sair e quando Zacarias saiu, o povo ficou tudo atônito. O que aconteceu? O que aconteceu? E Zacarias não conseguia falar. Diz a Bíblia que ele só fazia gestos para as pessoas e as pessoas ficaram atônitas porque elas falaram: algo aconteceu lá dentro. Zacarias teve uma visão e realmente Zacarias recebeu a visita do anjo do Senhor, o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, o qual lhe trouxe boas novas, dizendo que Deus lhe daria um filho. E que esse filho, e sabe o que mais ele falou? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, desde o ventre da sua mãe. O seu filho, que se chamaria João, já seria cheio do Espírito Santo e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista já veio com uma missão de pregar a palavra, de preparar o caminho de Jesus, para que quando Jesus viesse e fosse fazer, né, cumprir a sua missão aqui na terra, o povo já saberia que era ele, que era realmente esse o qual João Batista falava, que ele era o Filho de Deus, né? Então, quando quando Zacarias foi para a sua casa, a esposa dele viu que ele não poderia falar. Ele não falava, ele ficou mudo. E passou-se um tempo, criançada, Isabel
já estava gestante. Já estava gestante. Deu-se o tempo de cumprir o nascimento do seu bebê, que era João Batista. E quando João Batista nasceu, criançada, que chegou o tempo de ir apresentar, né, lá no templo, né, porque quando os bebês nasciam, tinha um tempo que tinha que, como se fosse hoje, né, que ia registrar a criança. Então, e lá todos os familiares de Isabel estavam junto com ela, as suas amigas, né, todas as pessoas que eles conheciam estavam muito felizes com ela e com Zacarias, porque eles tinham recebido uma bênção do Senhor. Criançada, naquele tempo, lembra que a gente já estudou isso em outras aulas, que a mulher, quando ela era estéril, ela se tornava uma mulher muito triste, porque era a alegria da mulher era gerar a luz, dar um filho ao seu marido, dar filhos ao seu marido, era a herança do homem, né? Como ainda é nos nossos dias, a palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor, né? Então Isabel estava muito feliz por ter alcançado essa graça de Deus de dar a luz, né? Então estavam todos lá reunidos, todos os seus amigos, os seus parentes, né? E eles falavam assim para ela: Isabel, qual será o nome do seu filho? E ela disse: será João. Aí eles ficaram indignados. João? Por que João? Não tem ninguém na nossa família com o nome de João. Porque eles tinham costume, né, de dar nomes parecidos, nomes hereditários, eles tinham costume. E aí eles falaram: não tem ninguém na nossa família com o nome de João, por que você vai dar o nome de João para ele? Aí, criançada, o que aconteceu? Eles viraram para Zacarias e perguntaram: Zacarias, só que Zacarias não podia falar, vocês lembram? Ele estava mudo. Aí ele falou, ele pegou uma tábua e escreveu na tábua o nome do seu filho. Escreveu João, que era o nome que o anjo do Senhor tinha dito a ele, que deveria ser o nome do filho dele, João. E aí, quando ele escreveu, criançada, o nome, diz a Bíblia que ele se alegrou tanto no espírito e ele começou a falar e a louvar a Deus e adorar o Senhor pelo nascimento do seu filho. Tão alegre que ele ficou. E no mesmo instante todo mundo viu o milagre que tinha acontecido, que era ele voltar a falar. E diz a Bíblia, criançada, que todo aquele povo que estava lá ficou atônitos, olha, e comentavam: o que vai ser desta criança? Essa criança é uma criança diferente, essa criança vai ser uma criança diferente, porque olha tudo o que aconteceu no seu nascimento. O seu pai ficou mudo, recebeu a visita de um anjo, ficou mudo, e só depois que o bebê nasceu, que foi ser apresentado, que ele voltou a falar. Então todos estavam esperando algo de João Batista. E diz a Bíblia, criançada, que João Batista realmente foi uma criança diferente. Ele crescia na graça, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele realmente tinha uma missão de falar a palavra de Deus. E ele falava, diz a Bíblia, criançada, que ele chamava o povo de raça de víboras, convertei-vos ao Senhor, deixai os vossos maus caminhos. E ele pregava com ousadia a palavra de Deus. E sabe o que ele fazia? Deus instruiu João Batista a batizar nas águas. Isso mesmo, fazer o batismo nas águas. João Batista era tão diferente, criançada. Sabe qual era o alimento de João Batista? João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Ele vivia mais, sabe onde? No deserto. E ele comia mel silvestres e gafanhotos, tá? A sua roupa, olha a roupa de João Batista, era de pele de camelo. Ele se vestia de pele de camelo, tá, criançada? João Batista era realmente diferente, tá? Então, e ele vivia pregando ao povo, anunciando que Jesus viria, né? E falava para o povo se converter. E crianças, sabe o que aconteceu? Ele pregava, né, para todo mundo, falando que Jesus ia vir. E realmente, criançada, a palavra de Deus, ela se cumpre. O que aconteceu? João Batista e Jesus, eles cresceram mais ou menos na mesma época, porque Maria, mãe de Jesus, era prima
de Isabel, né? Então, diz a Bíblia que quando Maria estava grávida de Jesus e foi visitar a sua prima Isabel, a criança no ventre de Isabel pulou de alegria e Isabel foi cheia do Espírito Santo. O anjo não disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe? Exatamente o que aconteceu. Ele pulou de alegria no Espírito dentro do ventre da sua mãe quando Isabel recebeu a visita de Maria, porque Maria já estava gestante de Jesus. Olha como a palavra de Deus é viva e verdadeira e como ela se cumpre. Então, crianças, o que a gente aprende nessa lição de hoje? João Batista, ele tinha a missão, ele veio com uma missão especial de preparar o caminho do Senhor. Ele pregava no deserto, ele pregava a todas as pessoas que Deus estava enviando o seu filho à terra, né? Ele pregava o reino. E as pessoas se convertiam, e ele batizava as pessoas nas águas, imergia as pessoas se arrependiam, que era um sinal de arrependimento, né? O batismo nas águas. E aí, criançada, e ele dizia que ele batizava nas águas, mas aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Então, crianças, hoje nós somos os João Batistas de Deus. Jesus não tem falado que vai voltar? Ele não veio aqui, morreu na cruz do Calvário e falou que ia para o Pai, mas que voltaria para buscar a sua igreja? Pois é, criançada, Jesus está voltando. E sabe quem são os mensageiros de Deus hoje? Sou eu e você. Nós somos os mensageiros de Deus neste tempo, para pregar a todos. Jesus está voltando, o Filho de Deus está voltando, o Filho de Deus está voltando. Nós temos que bater nesta tecla. O Senhor, Ele espera que eu e você fazemos esta obra, porque essa missão é nossa agora. É nossa missão pregar o reino de Deus nessa terra. Agora é a nossa missão, chegou a nossa vez. Nós somos os Joãos Batistas de Deus. Amém, criançada? Então, que o Senhor possa falar melhor no coração de vocês, tá? Guardem essa palavra com vocês, em nome de Jesus. E sejam, neste tempo, os João Batistas de Deus. Falem para os seus amiguinhos, para os seus coleguinhas, aonde vocês estiverem, que Jesus está voltando. Nós precisamos nos arrepender das coisas erradas que fazemos e buscar o reino de Deus e procurarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque só assim nós poderemos ir ao encontro do Pai. Amém? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.